E aí galerinha, tudo bem? Hoje aqui, a partir de um alinhamento dos planetas, eu tive um tempinho maior para poder almoçar e cheguei na sala dos professores e me deparei com essa cadeira de massagem aqui, tá? Então o que eu tenho para falar para você agora é que eu vou sentar nela e ficar uns minutinhos aqui fazendo hora para poder começar o segundo turno do dia. Tá puxado de hoje, sexta-feira é bem puxado, já foram 6 aulas de 4 matérias diferentes, mas conteúdos muito interessantes. Eu vejo na carinha, no rostinho dos alunos que eles estão gostando muito das aulinhas. Depois eu coloco algumas mensagens aí sobre as aulas, tá bom? Valeu, agora estou no meu horário de almoço, raro horário de almoço longo desse jeito aí. Geralmente almoço em 15, 20 minutos no máximo. Valeu, moçada, tchau! Olha aí galera, tudo certo? Hoje na aula de embriologia a gente conversou um pouco sobre a formação dos diferentes tipos de músculos. Esses que vocês podem ver aí no esquema, com um rosa mais escuro e um rosa mais claro, são músculos estriados esqueléticos originados a partir de uma região que existe no embrião chamada de somito. Mais especificamente, uma parte do somito que são os miótomos. Esses grupos de células, até então células mesenquimais, se organizam formando uma parte dorsal que vai formar a musculatura mais escura aí no esqueminha e uma região mais ventral, que seria a musculatura mais clara ali no esquema. Tá certo? A gente conversou bastante a respeito disso. A gente entendeu por que o músculo estriado esquelético tem vários núcleos e outras características, inclusive algumas malformações congênitas envolvendo esse aspecto. Pessoal, aqui à minha direita a gente encontra a coluna vertebral com as suas diferentes regiões anatômicas, como vocês podem ver ali, a região occipital, a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a caudal ou coxígea. O fato é que essa coluna de vértebras é formada no embrião a partir de estruturas chamadas de esclerótomo. É uma região do somito que envolve o tubo neural e a notocorda e que por isso vai ser importante para a formação das vértebras, como essa vértebra lá em cima no esquema, à esquerda, a vértebra torácica. O que é interessante é que ela contém o corpo, o arco vertebral, os processos costais, né? E dentro dela uma região, um buraco, onde vai passar a coluna, a medula espinhal. Esses diferentes tipos de vértebras são formados a partir da ativação de diferentes genes, conforme você pode observar aqui no esquema. Olha aí galera, aqui a gente tem uma sinapse adrenérgica, que mostra desde a produção, a liberação, a metabolização da noradrenalina. Quando isso acontece, ocorre uma ativação no corpo que é importante para situações de luta ou fuga, mas é uma ativação também que acaba gerando hipertensão arterial. Portanto, um grupo de antihipertensivos são os bloqueadores adrenérgicos. Eles vão atuar justamente bloqueando diferentes tipos de receptores, que nesse esquema aqui são o alfa e o beta. Mas o que a gente tratou hoje em sala foi que a distribuição desses tipos de receptores são diferentes no corpo. Por exemplo, receptores beta 1 são encontrados no coração e também nas células justaglomerulares dos rins, né, nos néfrons, e também o alfa 1 é encontrado nos vasos sanguíneos. O seu bloqueio ajuda no tratamento da hipertensão arterial. Um outro grupo de medicamentos que foi tratado durante essa mesma aula de farmacologia foram os bloqueadores dos canais de cálcio. Como vocês podem ver aqui, essa célula muscular sofre grande interferência do cálcio para poder contrair. Se o cálcio aumentar em disponibilidade no citoplasma, ela contrai, e quando diminui, ela relaxa. Isso pode ser regulado, por exemplo, pela angiotensina, né, que está representada aqui no esquema em amarelinho, se ligando ao seu receptor, que é um receptor acoplado à proteína G, que aumenta a produção de inositol trifosfato, indo lá para o retículo endoplasmático para poder abrir canais de cálcio. O cálcio também pode entrar na célula, e esse cálcio então vai sair do retículo. O cálcio também pode entrar na célula a partir da despolarização, que abre canais de cálcio sensíveis à voltagem. E são justamente esses canais que vão ser bloqueados pelos grupos de medicamentos que a gente está tratando aqui.
Na aula de farmacologia de hoje, a gente também conversou sobre a farmacogenética, que é uma área da farmacologia e da genética muito interessante, porque ela visa, a partir dos genes do indivíduo, a escolha mais correta de um determinado medicamento. Isso acontece porque os genes envolvidos, esses genes presentes nesse indivíduo, até então paciente, pode conter polimorfismos que geram alterações nos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Por exemplo, eles podem fazer com que o medicamento seja mais ou menos metabolizado, mais ou menos excretados, e pode também fazer com que o medicamento ligue-se com maior ou menor afinidade pelos seus receptores. Isso vai fazer com que os efeitos sejam bem variados entre os indivíduos, e o que necessita de uma posologia. Essas imagens foram utilizadas na aula de embriologia, quando eu conversei com meus alunos hoje sobre o processo de fecundação ou fertilização. Nesse exemplo, é um processo que está acontecendo in vitro, ou seja, no laboratório. À sua esquerda, uma agulha maior para servir de suporte para o gameta feminino, que é esse aqui pertinho, nele ser inoculado o gameta masculino, que está sendo feito isso por essa outra agulha menorzinha aqui. Esse processo permitiu que milhares de casais no mundo pudessem ter, então, realizado o seu sonho de ter filhos. E isso valeu o Prêmio Nobel de 2010. É um processo muito interessante, muito importante, que permite a perpetuação da espécie e a realização de um grande sonho para os casais. Olha aí, também conversamos hoje na disciplina de histologia sobre o tecido conjuntivo sanguíneo. Ele é formado pelo plasma, pelos leucócitos, pelas plaquetas e pelas hemácias. As plaquetas estão representadas aí. Aqui a gente tem uma plaqueta só que mostra os seus componentes das suas membranas, e também grânulos, vesículas que tem no seu citoplasma armazenando diferentes moléculas. Essas moléculas que elas armazenam, tem uns nomes descritos aí para vocês, estão envolvidas com a coagulação, estão envolvidas com a regeneração das células endoteliais, algumas têm ação antibiótica e outra até mesmo com o próprio funcionamento das plaquetas na sua ativação e na sua agregação. Esses processos são importantes para promover a coagulação do sangue e dessa maneira evitar a hemorragia e, como curiosidade, a dengue diminui a produção dessas células a partir dos megacariócitos. Conforme vocês podem ver aí, o dia hoje foi muito corrido. Nesse momento eu estava conversando sobre os medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio. A gente falou sobre o mecanismo de contração do músculo liso, do músculo esquelético e do músculo cardíaco e a maneira como esses medicamentos podem interferir nessa contração e dessa forma contribuindo com a diminuição da pressão arterial ou agindo diretamente sobre o coração ou sobre os vasos sanguíneos, Uns exemplos de medicamentos que participam desse processo são a nifedipina ou amlodipino, também tem o verapamil, o diltiazem, que tem ações preferencialmente na periferia ou então ação mais central mesmo no próprio coração. Alguns efeitos adversos comuns a esses medicamentos são cefaleia e até o edema maleolar. O fato é que eles são muito importantes.